Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou aqui nesse momento meditando um pouquinho na palavra de Deus, nesse friozinho. Estou refletindo um pouquinho sobre, dentro de uma passagem já conhecida, né, de alguns. É muito interessante. E muito forte, na verdade. Eu quero compartilhar com os amados irmãos essa ministração da palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas, o capítulo 14, o verso 25 ao verso 35. Certa vez, uma multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor. Se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixarem tudo o que tem. O verso 34 e o verso 35, ele diz assim: O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Meus irmãos, essa palavra, ela é profunda e ela já fala por si só. Ela já fala por si só. Alguns subtítulos, eu estou aqui com a tradução NVI, da nova linguagem de hoje, mas em algumas Bíblias Sagradas o subtítulo está as condições, inclusive nessa, as condições para ser seguidor de Jesus. As condições para ser seguidor de Jesus. Numa outra Bíblia que eu tenho aqui, em outra tradução, o subtítulo diz: O serviço de Cristo exige abnegação. Mas o que significa abnegação? Abnegação é desprendimento. É desprendimento em que a superação das tendências egoístas a qual todo ser humano tem e que a gente precisa se desprender. É uma renúncia, voltado para o sentido religioso. A abnegação é a renúncia da própria vontade em função da vontade de Deus. Vamos prestar um pouquinho de atenção aqui no que Jesus está dizendo nesse texto.
Jesus, ele, como eu disse, ele está apresentando aqui as condições para ser seu seguidor. O texto aqui vai dizer que havia, uma certa feita, uma grande multidão que estava acompanhando Jesus. E ele virou para aquela multidão e começou a dizer essas palavras: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Ele diz até a si mesmo. Meus amados, a condição principal deste texto, a qual o Senhor nos coloca, nos apresenta, é a prioridade. É a prioridade. O que Jesus, em outras palavras, está nos dizendo para aquela multidão, dizendo aos seus seguidores, dizendo aos seus discípulos, e hoje nos dizendo através daqui do Evangelho de Lucas, é que a prioridade, o compromisso e a dedicação é o ponto principal para sermos seus seguidores. O verso 27, ele diz: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer. Quando Jesus morreu, ele fez o quê? Quando Jesus morreu, ele fez a vontade do Pai. Quando Jesus morreu, ele negou a si mesmo. Quando Jesus morreu, ele cumpriu a sua missão. Quando Jesus morreu, ele disse sim ao chamado do seu Pai. E ele está dizendo: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. A condição é: eu de fato quero ser seguidor de Cristo. Eu de fato quero pagar esse preço. O preço de negar a mim mesmo. O preço de negar a minha própria vontade por amor a Ele. E negar a nossa própria vontade é muitas vezes querer fazer algo, mas não fazer, porque eu sei que não é essa a vontade de Deus para a minha vida. Negar a nossa própria vontade, amados, é dizer não para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa razão, para o nosso achar, para o nosso querer. A palavra do Senhor diz que nós somos maus. E aquilo que nos contamina não é o que entra, mas é o que sai. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a sua graça, se não for a sua misericórdia, nós somos maus. Bom é Deus. A palavra do Senhor diz que bom é Deus. O próprio Jesus diz que bom é Deus. Só existe um. Bom é Deus. É o meu Pai que está no céu. Pode parecer para você algo impossível seguir Jesus, quando Ele mesmo não engana ninguém. Jesus em momento nenhum enganou aquela multidão. Jesus em momento nenhum nos engana. Em momento nenhum, ele passa uma cobertura adocicada para dizer que segui-lo não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu e você
nascemos numa natureza pecaminosa, corrompida e afastada de Deus. Eu e você fazemos parte de uma geração onde tem prazer no pecado. Jesus, ele vira para aquela multidão e diz: quem quiser me acompanhar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o que eu tenho para vocês, olho nenhum nunca viu, mente nenhuma nunca consigo imaginar, coração do homem não tem nem condições de... É incalculável, é indescritível. O que eu tenho para vocês, esse mundo não pode dar. O que eu tenho para vocês, o dinheiro não compra, a fama não compra, nada preenche. O que eu tenho para vocês é eterno. Traça, ferrugem, nada pode destruir. O que eu tenho para vocês é imensurável, é precioso, é grandioso. Mas há uma condição para isso. Não é do seu jeito, não é da sua forma. Amados, não é o Senhor que tem que adaptar o nosso estilo. Não é o Senhor que tem que adaptar a nossa vontade. Não. Somos nós que temos que adaptar a vontade dele. A palavra dele. A palavra diz que é sim, acabou. O nosso achar não faz sentido. Não vai mudar. Porque não é Deus quem precisa de nós. Somos nós quem precisamos de Deus. Como diz a irmã, e eu estava dizendo isso ontem ainda ali, eu repito as palavras dela. Se a gente deixar de servi-lo, a glória dele vai continuar a mesma. A santidade dele vai ser a mesma. O poder dele vai ser o mesmo. Ele vai continuar sendo Deus. Agora nós, longe dele, nós não passamos de meros miseráveis. O Senhor está apresentando aqui uma condição. A condição da renúncia. A condição da prioridade. E a prioridade, ela vem acompanhada da dedicação, do compromisso. Não podemos servi-lo de qualquer jeito. Se a gente pudesse servir ao Senhor de qualquer jeito, do jeito que a gente bem acha que é, que deve ser, não existiria a instrução da sua palavra para nos instruir. O Senhor não viraria para uma multidão e apresentaria as suas condições. Quer me seguir? Mas precisa me amar mais do que ama seu pai, mais do que ama sua mãe, mais do que ama o seu filho, mais do que ama seu irmão, sua irmã e até a si mesmo. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Prioridade. Prioridade. Ele não está dizendo que eu e você temos que abandonar nossa família, não. Ele não está dizendo, muito pelo contrário, a família é projeto de Deus. Ele não está dizendo que nós devemos menosprezar ou não cuidar. Não, não é nada disso. Ele está dizendo que a prioridade precisa ser dele. Ele está dizendo que a prioridade precisa ser dele. E quando ele diz: quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer, morrer com Cristo é ter uma vida de renúncia. Morrer com Cristo é dizer não a este mundo. Não vos conformeis com este mundo, como Paulo diz em Romanos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seja transformado pela renovação da sua mente. A sua mente agora é mente de Cristo. E se ela é mente de Cristo, ela será transformada. Transformada. Ou eu quero ou eu não quero, ou eu sou ou eu não sou, não existe meio termo. Ou eu entro dentro da vontade do Senhor e vivo dentro dos seus critérios, ou não existe meio termo.
Ou eu quero o céu, ou eu quero o inferno, ou eu quero Deus, ou eu quero o diabo. Não existe meio termo. Ou eu quero servi-lo, ou eu quero ter comunhão com ele, ou eu quero viver longe dele. Não existe meio termo. Eu disse que essa palavra ela é profunda, mas ela é verdade. Ela é a verdade e a Bíblia ela não contém a verdade. Ela é a verdade. Eu e você precisamos entender isso. É a verdade que cura, é a verdade que livra das trevas, é a verdade que transforma, é a verdade que muda, é a verdade que renova a nossa mente, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos salva. Aleluia! Olha, em Mateus, no capítulo 16 e no verso 24, Jesus está dizendo: disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Tá vendo aí? Os nossos próprios interesses não podem estar acima dos interesses do reino. Os nossos próprios interesses não devem, não podem estar acima da vontade do Senhor. E muitos hoje estão tentando encaixar o evangelho dentro do seu achar. Do seu achar que é assim. Não é, irmãos. Não adianta nós queremos nos enganar nós mesmos. Não pode ser dessa forma. Quando a vontade de Deus ela passa a ser prioridade na nossa vida, é natural. A vontade dele se alinha com a nossa vontade. Os sonhos dele se alinham com os nossos sonhos. Quando nós chegamos nesse nível de desprendimento, de entrega, a gente vai entender que nada faz sentido se não for dentro do centro da vontade dele. A gente vai entender que não faz sentido. Não faz sentido o meu casamento, não faz sentido os meus filhos, não faz sentido o meu sucesso profissional, não faz sentido o meu sucesso ministerial, não faz sentido a minha família, não faz sentido o meu prazer, não faz sentido nada. A minha vida financeira, nada. Nada vai fazer sentido se não estiver dentro do centro da vontade dele. Se não estiver alinhado com essa vontade dele. Se não estiver alinhado com este propósito a qual ele tem para as nossas vidas. E é por isso que eu entendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque, amados, muitos quando percebem que seguir a Jesus tem que pagar esse preço. Que preço? O preço de negar a mim mesmo, o preço de morrer com ele na cruz. O preço de dizer sim para o que ele ama e dizer não para o que ele abomina. De deixar ele de verdade ser o meu Senhor, de parar de ser o Senhor da minha vida. De ser o dono da minha vida, de parar de ser o dono da minha vida. De deixar ele entrar de verdade e não somente em algumas partes da minha vida. Confiar plenamente é um ato de entrega, de deixar ele entrar. Ele entrar em todas as áreas. Não. Só pode ser... não é bem por aí. Não, isso é radicalismo. Não é bem assim. Ainda não entendemos. Ainda não entendemos o nível que Jesus quer que eu e você esteja. Quando eu e você entendermos isso de verdade, nós vamos entender que isso não é peso nenhum. É privilégio. Sabe por quê?
Porque quando eu e você entendermos isso daqui que Ele está nos colocando, essa condição que Ele está nos colocando, você vai ver que isso não é nenhum peso, não é nenhum jugo. Porque a minha mente, ela vai estar alinhada com a mente dele. O meu coração vai estar alinhado com o coração dele. A minha vontade vai estar alinhada com a vontade dele. Então, o meu eu vai deixar de ser tão importante. Eu vou parar de ser o meu Deus. Porque muitos não têm deuses, outros deuses, mas ele próprio é o seu Deus. Ele se governa, é do jeito dele, é da forma dele e acabou. Só aceito se for assim. A insubmissão, a desobediência, a arrogância, o egoísmo, tudo são gigantes que nos impedem de viver na plenitude da vontade do Senhor. A falta de humildade, a falta de arrependimento. E quando a gente chega nesse patamar, a gente entende que a gente é tão pequeno, que a gente perde tanto tempo com coisas tão supérfluas, com coisas tão... Não é jugo, é privilégio. É um estado de liberdade. Liberdade é para quem está aprisionado às coisas dessa terra. Isso pode ser um peso muito grande. E é por isso que nem todos vão conseguir entrar e muitos vão só ficar olhando de longe. Isso é fato. Alguns vão até entrar, mas vão sair, vão desistir. Porque é um peso quando não há entrega completa. É um peso quando não há entrega verdadeira. Ou quando essa entrega é somente pela metade. Mas quando ela é intensa, quando ela é de verdade, os pedestais que tem aqui dentro, eles são quebrados, eles são jogados por terra. Não tem como. O orgulho cai por terra. Você consegue entender isso? Cai por terra tudo aquilo que não está alinhado à vontade dele. E é por isso que hoje eu entendo, e eu digo isso sem medo nenhum de dizer isso ao Senhor. Eu não tenho medo de dizer isso para Ele. Senhor, eis-me aqui. Tem pessoas que têm medo. Eu sei lá o que Deus vai exigir de mim. Eu sei lá o que Ele vai querer de mim, o que Ele vai pedir para mim. Eu não tenho medo. Porque o meu Pai sabe o que é melhor para mim. Eu confio tão plenamente, tão completamente no meu Pai. Eu não tenho medo de dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Pode fazer em mim o que o Senhor acha que deve fazer. Eu não sou mais minha dona. Eu tenho um dono e o Senhor é o meu dono. E o Senhor não é meu dono pela metade. O Senhor não é o dono somente da sala do meu coração, da minha vida. Não. É por completo. Entende? Quando é que a gente sabe que nós nos entregamos por completo para o Senhor? É quando essa palavra já não é mais um peso para a gente. Não é mais uma afronta. Não é mais um confronto. Entende? E ele chega até a dizer: se algum de vocês quer construir uma torre, primeiro calcula. Para você não só começar o alicerce e depois parar e as pessoas olharem e dizer assim: começou e não teve condição de terminar.
a decisão mais linda da minha vida. Eu digo isso sem hipocrisia nenhuma. Foi ter dito sim para o convite do Senhor, para o chamado dele. E ainda que seja difícil, que eu não sou hipócrita de dizer que não é. Ainda que seja difícil, ainda que seja árduo, ainda que seja sacrificial, ainda que doa e muitas das vezes, estar em Cristo é a melhor sensação, de forma plena e completa. É a melhor sensação que alguém pode sentir nessa vida. Se eu morrer hoje, eu vou morrer em paz. Eu vou morrer em paz. Porque hoje eu consigo amá-lo acima de tudo e de todos. Acima de mim mesmo. E eu sei que ele estando nesse lugar de destaque na minha vida, as outras coisas vão estar todas no seu devido lugar. É simples assim. É simples assim, só que nos custa a entender. Marcos 8,34. Se alguém quer ser meu discípulo, ser meu seguidor, me acompanhar, deixe seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Que possamos ser crucificados com Jesus. Que possamos dizer sim para a sua vontade, para o seu propósito. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele estava fazendo a vontade do seu Pai. Se você ainda não está nesse estágio, não está ainda nesse patamar, não está nesse nível, se você talvez não sabe, está muito distante ainda de mim, peço o Espírito Santo de Deus para te fazer entender a profundidade disso. Esse nível é um nível de desprendimento tão grande, amados, que foi por isso que Estevão nem sentiu dor. Ele estava sendo apedrejado. Mas ainda assim, conseguia adorar e louvar. Porque o seu espírito, essa carne, essa matéria, a qual se acabará e a qual vai se acabando cada dia, nós não estamos presos nela. Nosso espírito precisa estar pronto. E para que ele esteja, só depende de mim e de você. Para que eu e você entre na arca, para que eu e você faça parte do exército celestial, para que eu e você desfrute do que nem todos querem desfrutar, do que alguns têm desprezado, do que alguns têm feito chacota, têm zombado, têm dito que é loucura, porque a Bíblia diz que é loucura para o mundo isso. É fanatismo, é um monte de coisa que eles falam. É baboseira. Ainda que todos digam que não. Ainda que a multidão inteira não queira. Eu quero, Senhor. Porque eu já consigo compreender a profundidade, a seriedade, o que vai custar isso. É a minha alma, é a minha salvação, é a minha vida inteira, eternamente. Do que vale eu ganhar esse mundo inteiro e perder a minha alma?
que vale eu conquistar? Do que vale os meus próprios interesses? De nada valem se não estiverem dentro do propósito do Pai. Se o Pai não estiver no topo, se o Pai não estiver no centro, se eu estiver fora do seu propósito, se estiver fora do centro da tua vontade, de nada vale. Entenda isso em nome de Jesus. É perca de tempo. Porque, como diz Tiago, somos como neblina. Desapegue, se desprenda. Deixe o Senhor te libertar dessas prisões, a prisão do egoísmo, a prisão da arrogância, a prisão da resistência, a prisão da incredulidade, a prisão da desobediência, da insubmissão. Deixe o Senhor entrar e jogar por terra os ídolos que tem aí dentro de você. Os altares, os pedestais, toda a arrogância, tudo aquilo que nos prende e nos impede de chegarmos nesse nível, de entendermos a profundidade. E num outro momento, quando toda a multidão começa a sair de perto dele, porque enquanto ele estava operando milagres e maravilhas, a multidão estava presente. E hoje não é diferente. Mas quando ele chama para um compromisso, quando ele apresenta as suas condições, a multidão, com os 10 leprosos foi assim. E quando ele olha para os seus discípulos, ele pergunta: e vocês, para onde vão? Vocês também não vão? E Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde nós iremos? Para onde iremos? Se a tua presença é o bem mais precioso que eu tenho. Sem ela eu estou perdido. Sem ela eu estou em trevas. Amém? Essa palavra, ela mexeu muito comigo, porque de uns meses para cá ele tem ministrado muito ao meu coração a respeito da renúncia, do posicionamento, a respeito da prioridade, da total entrega, da verdadeira adoração, da santidade. E de forma bem simples eu quis compartilhar isso com você. Que o Espírito Santo do Senhor ministre melhor ao seu coração. E que assim como Ele tem falado comigo, como Ele tem me convencido, como Ele tem me confrontado, como Ele tem me feito entender a tua preciosa vontade, que todas as escamas espirituais, que todas as cegueiras, que todas as nossas prisões caiam por terra pelo poder do nome santo e poderoso de Jesus, para que possamos entender isso e tomar a nossa decisão por Ele. Por Ele. O mais, Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vão fluir. É natural.
no devido tempo do Senhor. Porque como Pai, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Fica com essa palavra aí para o teu coração.